Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores Esdras Mar e Miguel Mar. Título da semana 2, Sob a Restrição de Deus. Segunda-feira. Ler com oração, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, que diz: No meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. A reivindicação de um apóstolo é com humildade e mansidão de Cristo. Nesta semana, cujo tema é Sob a Restrição de Deus, veremos algo muito profundo com respeito ao modo como Deus guia seus servos em sua obra. Seremos ajudados pela experiência de Paulo com a igreja em Corinto, a ver como Deus restringe seus ministros. Também veremos a questão da autoridade apostólica na esfera demarcada por Deus em sua obra e o cuidado que devemos ter para não perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Todos esses pontos nos levarão a viver sob a restrição do Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever a primeira epístola aos Coríntios, listou vários problemas com os quais a igreja estava envolvida. O tom de suas palavras foi muito duro e, de certo modo, severo. Paulo tratou de pelo menos 11 problemas registrados entre os capítulos 1 a 15 e, ao mesmo tempo, apresentou a solução para tais problemas. Qual era a solução? Cristo e sua cruz. Ao escrever sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo mudou o tom de suas palavras e passou a falar como um verdadeiro pai, com um falar de reconciliação. Ele encorajou os irmãos de Corinto ao demonstrar suas próprias fraquezas e lutas, e isso criou um clima agradável, cheio de empatia. Porém, uma questão pendente precisava ser resolvida entre Paulo e os irmãos da igreja em Corinto. Qual era a pendência? As duras críticas a seu apostolado. Judaizantes queriam perverter o verdadeiro evangelho pregado por Paulo. Graças ao Senhor, Paulo sentiu-se confortável em tratar dessa pendência e passou a reivindicar e defender seu apostolado. Não foi nada fácil para ele apresentar suas credenciais de apóstolo. Seria mais agradável defender o ministério de outros apóstolos, ou se Timóteo e Pedro escrevessem aos Coríntios pedindo-lhes obediência ao ministério de Paulo. Ao iniciar sua defesa apostólica, Paulo o fez com muita humildade. Leiamos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz: Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Pelo que Paulo rogava, ele não deu a conhecer o conteúdo de seu rogo, mas sua preocupação estava em como ele rogava aos coríntios. Seu rogo foi com mansidão e a benignidade de Cristo. Aqui é revelado um verdadeiro ministro da nova aliança. Paulo vivia em uma união orgânica com Cristo. Ele não estava preocupado com o propósito em si, mas com a maneira como ele expressaria tal rogo. Amados irmãos, muitas vezes, ao realizar a obra do Senhor, preocupamo-nos mais com os fins, ou seja, com o propósito e os resultados, e damos pouca atenção e valor aos meios de realizá-la. Deixe-me exemplificar com o meu testemunho ao longo de muitos anos na obra do Senhor. Com o passar do tempo, com os sofrimentos e as experiências de cruz, digo isso comovido. A transformação começou a ocorrer em minha vida. Muitos irmãos há décadas, ao me conhecer, tinham medo de mim. O que eu queria era somente o resultado,
e pouco me importava com os meios que deveriam ser usados. Eu passava por cima dos irmãos como um rolo compressor. Meu foco estava nos resultados. Se o objetivo fosse cumprido, eu ficava contente, mesmo que muitos irmãos se machucassem ao longo do processo. Isso não é ser o ministro da nova aliança. Hoje, nosso coração é ganhar pessoas. Mesmo que o objetivo da obra não seja concluído, se conseguirmos ganhar o coração dos irmãos, eu creio que valeu a pena. De que vale chegar ao resultado, mas ao longo do processo perder vários irmãos? Por isso, Paulo roga com humildade pela mansidão e benignidade de Cristo. O que é ser manso? Jesus nos ensina que os mansos são bem-aventurados, pois herdarão a terra. Mansidão é não ser violento, não brigar com as pessoas. É demonstrar respeito e não invadir o território dos outros. É ceder. E benignidade significa gentileza. Somos pessoas que tratam os outros com cortesia, com gentileza. Mansidão é não invadir o território dos outros, mas benignidade é permitir que os outros invadam nosso território. É perda aparente, mas é a humanidade de Cristo. Pergunta de hoje: quais as marcas de um verdadeiro apóstolo ao se defender? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.